E aí, nono ano, tudo bom, pessoal? Estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade aí às nossas aulas de filosofia com vocês, né? E hoje a gente vai começar o capítulo 2, Ética no Pós-Guerra, certo? Aí na páginazinha 413 do livro digital ou do livro físico de vocês, tá? Mas antes da gente entrar no capítulo, a gente tem que fazer algumas reflexões, certo? Primeiro que esse contexto vai mostrar, né, algo que nós já debatemos, que é justamente, né, a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários, certo? A crise de 1929, ela vai assolar a economia mundial, né? Ela vai quebrar a bolsa de valores de Nova York nos Estados Unidos e ela vai fazer com que o nível de vida da classe trabalhadora e da população em geral decaia bastante, né? E isso vai gerar graves consequências, principalmente, né, na Europa, que foi destruída pela Primeira Guerra Mundial, no qual foi imposto o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, né? E lá a Grande Depressão, ela vai fazer a classe trabalhadora se mobilizar, principalmente, né, por melhores condições de vida. E um grupo importante que vai questionar as instituições através do extremo nacionalismo, através de ser antidemocrático, de ser anticomunista e também, né, de criticar aí aqueles que construíram e imporam o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, vão ganhar aí certa influência de massas, né? Isso vai acontecer, né, com a ascensão dos regimes totalitários, né? Fascismo na Itália e principalmente o nazismo na Alemanha, tá? Grupos, né, de extrema direita, né, que tinham métodos de guerra civil contra a população em geral, né? Vivia-se aquilo que a Hannah Arendt vai chamar de um mal radical e posteriormente nós vamos ver a consequência de tudo isso, que é a banalidade do mal, certo? Vamos estudar alguns conceitos que a Hannah Arendt vai construir, mas era necessário falar um pouco desse contexto para entender qual a relação dos regimes totalitários, do existencialismo dentro do pensamento da Hannah Arendt, certo? E da ideia de dignidade que vai ser construída por ela, né? Tanto na condição humana como também aí nas origens do totalitarismo, tá? Parte daquilo que a Hannah Arendt, que é a nossa principal autora aí do capítulo, viveu, né? Ela foi perseguida pelo nazismo, certo? Inclusive ela era uma grande intelectual que era professora da Universidade de Berlim e ela vai ser entregue, né, por dois, né, na verdade por um dos seus principais mentores intelectuais e professor, né, e ex-professor, que agora na época era um colega, que era o Martin Heidegger, né, que é um dos grandes nomes do existencialismo, mas politicamente era nazista, se a gente puder dizer assim, né, tinha influência do nazismo. E ela vai ser obrigada, na década de 40, a se refugiar primeiro na França e posteriormente nos Estados Unidos da América, se tornando aí, como o próprio texto do livro de vocês diz, apátrida, né? Uma pessoa sem nacionalidade, né? Sem ter, né, uma certa nacionalidade, porque ela era de origem judia, né? A família dela era de origem judia. E ela teve que fazer isso. Inclusive ela vai ajudar, junto com outros intelectuais alemães importantes, né, a refundar, se a gente puder dizer assim, né, a escola de Frankfurt, né, que vai acontecer nos Estados Unidos da América, né? E é interessante destacar tudo isso, tá bom? Então, pega aí o seu livrinho digital, né? Abre aí na página 413. Vou passar a agenda de vocês dessa semana para vocês anotarem, porque na aula de resolução de exercício vamos precisar dela, tá? Então, até quem está sem livro, anota aí. Passar aqui o slide, certo? Gente, como o livro de vocês não tem uma realidade aumentada nesse capítulo, né, que vai falar especificamente, né, da ética do pós-guerra, um dos RAs que vocês podem utilizar, inclusive para relacionar com o conteúdo do capítulo em relação ao mal radical e à banalidade do mal, é justamente o da página 173 do conteúdo de história, aí, certo? Da Segunda Guerra Mundial, né?
que estamos vendo concomitantemente com a filosofia, para a gente fazer uma espécie de interdisciplinaridade. Então assistam, né, a realidade da metade da página 173, que também vai servir para o conteúdo aí de filosofia de vocês, certo? Também vai servir para o conteúdo, né, aí do nosso capítulo da ética do pós-guerra, tá bom? Outra coisa importante, já dei início aí, né, à resolução de exercício da página 415 e 417, porque nós vamos corrigir e comentar com vocês, né, na nossa aulinha de resolução de exercício, né, ainda essa semana, tá? Vamos para o que interessa. Vou abrir aqui meu livro digital, né? Vocês abrem o livro de vocês em casa, tá? E quem está sem livro, copia. Pronto. Aqui é a capa do livro, certo? Unidade 2, ética. E nesse capítulo nós vamos estudar, certo? Reflexões sobre a ética dentro da guerra. Ou melhor dizendo, no pós-guerra, tá? Principalmente em uma análise crítica que a Hannah Arendt vai fazer das suas experiências e vivência e vai criar, né, duas grandes obras importantíssimas para entender esse período, né? Que é As Origens do Totalitarismo, né? Também A Condição Humana e Weidmann em Jerusalém, certo? O julgamento de um dos principais organizadores dos campos de concentração, né, na época de Auschwitz e também, né, na época do nazismo, certo? Um dos principais, a gente pode dizer assim, capangas do Hitler. Um dos principais articuladores aí internos, né, da política dos campos de concentração do Hitler. Reflexões dentro da guerra. O que acontece, galerinha? Ao ser instaurada a Segunda Guerra Mundial e num período anterior, a Hannah Arendt, que é a nossa principal autora aí do livro, né, ela vai ser perseguida, né, pelo nazismo. Primeiro porque ela era de família judia e lá, né, o nazismo tentava, inclusive, pensar em um novo tipo de, entre aspas, moral, né, que a sociedade deveria se regular, né, e que a própria sociedade alemã vai passar a ter, de certa forma, né, uma propaganda, né, em seus principais meios de comunicação, né, anticomunista, de extrema direita, que defendia um ultranacionalismo contra as instituições democráticas, né, o país e a pátria acima de todos. É importante destacar também, né, a utilização da violência física, né, pelos regimes totalitários, que vão construir isso a partir de uma classe da pequena burguesia ou a classe média atemorizada e principalmente desesperada, que vai apoiar, né, aí, movimentos para reprimir a classe trabalhadora e que posteriormente vão ser utilizados pelos grandes monopólios para, através da criação de grupos paramilitares e também, né, de organizações com características partidárias, porque de início o fascismo e o nazismo eram movimentos de massa que vão tornar-se organismos políticos, né, e vão ser utilizados pelos grandes monopólios para reprimir, né, as manifestações, as greves e as mobilizações da classe operária na Alemanha. E a partir daí, quando Hitler vai assumir o poder por via das eleições, né, por conta do enfraquecimento que a esquerda vai ter por não conseguir se unir com a social-democracia para combater o Hitler, né, um dos erros grandes cometidos aí, inclusive, né, por outro crápula, que era o Stalin, né. É importante destacar que lá na União Soviética também vai transformar, né, os sonhos da classe operária através da Revolução Russa, através do controle do Estado, certo? Em uma ditadura, né, sobre a classe operária, né, após a morte de Lenin, né, e a perseguição de Leon Trotsky, né. É importante destacar aí, por um dos erros cometidos, né, pela política, né, internacional, entre aspas, né, do stalinismo, o Hitler também vai favorecer a sua subida ao poder, né. Então, o nazismo vai ganhar nesse período influência de massa, né,
vai adquirir o controle do Estado através das eleições. O mesmo vai acontecer na Itália com Mussolini, né? É importante destacar que esses movimentos são chamados de movimentos fascistas porque o fascismo vai influenciá-los, né? É como se o nazismo fosse um tipo de nazismo, mas um tipo de fascismo mais diferente, né? Um fascismo ainda mais radical, né? O antissemitismo, ele vai pregar não apenas o racismo e a xenofobia, ele vai pregar a necessidade de um extermínio de um povo por conta de uma ideologia, de acreditar que a minha raça era raça pura, era uma raça diferente das outras, superior, e que por esse motivo, né, eu estaria fazendo um bem, né, aos homossexuais, aos judeus, aos negros, né, e também às outras nacionalidades oprimidas, né, colocando eles em campo de concentração, estudando, torturando, e assim eu estaria fazendo um bem a eles e à humanidade, né. A Hannah Arendt vai dizer que nesse período, né, os valores sociais eles vão ser tão invertidos, né, que aquilo que era anormalidade vai passar a ser cotidiano, como se você passasse das 8 horas da noite no meio da rua, conversando com 2, 3 ou mais pessoas, né? Aquilo era tido como uma conspiração e passava a SS fuzilando você. As mobilizações elas não eram, por exemplo, reprimidas com balas de borracha ou gás lacrimogêneo. Era com bomba, tanque e bala de verdade, certo? Para vocês verem de forma tão oprimida que vivia a população naquele período. E o nazismo e o fascismo é muito pior do que uma ditadura. Isso nem se compara, né? A atrocidade do que acontecia em Auschwitz, né, nos campos de concentração na Polônia, era algo inimaginável, né? Eu vou falar um pouco mais disso, né, daqui a pouco, quando a gente for falar do mal radical, tá? Agora vamos entender quem é a Hannah Arendt, né, e o que ela produziu dentro da filosofia. Ó, vamos aqui para as chamadas reflexões de guerra. O homem é realmente um ser livre? Diante do caos instaurado pela Segunda Guerra, podemos nos perguntar a respeito da liberdade, pois quem dentre todas as pessoas e todas as nações que se envolveram na guerra decidiu sobre isso, né? Na verdade, a guerra teve continuidade não porque apenas o Hitler quis ou por conta das suas motivações do antissemitismo. Ela aconteceu porque o próprio imperialismo motivou, né, elementos e deu continuidade através disso às rivalidades que já existiam, né? O imperialismo que foi o causador da Primeira Grande Guerra, né, a tentativa de repartição aí da África e da Ásia entre os monopólios internacionais, né? O imperialismo não acabou com a Primeira Guerra, né? Ele vai impor, né, uma paz punitiva, como vai falar o Eric Hobsbawm, né? E os próprios aliados não se aperceberam que ao colocar em prática o Tratado de Versalhes contra a Alemanha e ao reprimir também os outros países, entre aspas, derrotados na Primeira Guerra, porque todo mundo participou dela e todo mundo teve culpa, né? O imperialismo deveria ter levado a culpa e não a própria Alemanha, que foi colocada como um bode expiatório, né? Só que isso favoreceu ainda mais o sentimento de ódio às instituições, o sentimento de ódio à democracia liberal, o sentimento de ódio, né, à esquerda, o sentimento de ódio, né, que foi crescendo através do desespero e principalmente, né, da degradação de vida, que foi agravada ainda mais com os reflexos da Grande Depressão de 1929, tá? Ó, passado o caos da guerra, com a continuação dos anos, as nações destruídas tentaram se reerguer. Chegou o momento de prender os culpados pelos crimes de guerra contra a humanidade e contra a paz. É hora de avaliar ações, traçar planos para o futuro e ampliar novas condutas. A filósofa Hannah Arendt, né, vai avaliar de forma comedida, né, as ideologias nazistas, né, e também vai acompanhar de perto, né, dentro das suas reflexões, o julgamento de um dos principais membros do governo de Hitler, né, que era o Eichmann. E ela vai escrever dentro desse livro, né, que vai ser lançado em 1961,
tendo em vista que As Origens do Totalitarismo vai sair antes, né? O livro das Origens do Totalitarismo é de 1958, né? É importante destacar, né, que ela vai escrever várias grandes obras sobre esse período, né? Aqui, ó. Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã e suas origens religiosas eram judaicas. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela necessitou refugiar-se nos Estados Unidos, certo? Durante o regime nazista. E a sua nacionalidade foi confiscada, né? Ela se tornou uma pessoa apátrida. Porque, por exemplo, os judeus, eles eram identificados não pelo seu nome, pela sua nacionalidade, porque eles também eram alemães, e vale destacar que o Hitler também era judeu, né? Também era de uma família de origem judia, né? E também não era um alemão, era austríaco, né? E é importante destacar que eles eram reconhecidos por números, por símbolos, mas não, né, pela sua nacionalidade, o seu nome, né, ou a sua identidade. Tudo isso foi retirado, né, da população judia, população homossexual que vivia na Alemanha, também de outras nacionalidades oprimidas, certo? Ela vai chamar, né, todo esse contexto, né, com esse nomezinho aqui, ó, na página 415, o mal radical. O mal radical era algo tão grande, era uma atrocidade tão grande, que ela não entendia como aquilo poderia ultrapassar, né, a pior de todas as torturas e a pior, né, de tudo aquilo que era além, né, da solidariedade humana. É como se as pessoas que vivessem nos campos de concentração em Auschwitz, né, elas, para os nazistas, não fossem nem humanas. E por elas não serem nem humanas, né, elas poderiam ser usadas de todas as formas, né. Eu sempre estudei o que é a banalidade do mal e o conceito de mal radical da Hannah Arendt, mas eu não tinha uma experiência prática sobre isso, né. E um colega da minha irmã que veio aqui para ir para um show, né, que aconteceu aqui no começo do ano, ele contou-me, né, que viajou para Auschwitz, né, visitou os campos de concentração na Alemanha, na Polônia, etc., né, e ele me mostrou na prática o que era o conceito do mal radical e da banalidade do mal. Quando ele entrou no campo de Auschwitz, em um dos campos de Auschwitz II, né, ele disse que teve, né, sentiu calafrios, sentiu algo pesar em cima dele, era um ambiente tão ruim, né? E quando ele chegou próximo daquilo, e ele viu móveis, né, camas, né, abajus, né, cortinas, e essas coisas eram construídas com ossos e pele de criança, meu amigo. Ossos e pele de pessoas humanas que foram torturadas e retiradas dela. Ele chegou perto e disse: rapaz, bicho, isso aqui é feito com carne, osso e pedaços humanos. Como é que pode um negócio desse, bicho? Para você ver o quão o mal pode chegar. E as pessoas acham que fascismo é brincadeira, né? É uma coisa bastante séria. É algo muito pior do que a pior ditadura. Para vocês terem uma ideia. A Hannah Arendt diz que o nazismo faz com a classe trabalhadora e também com a população comum em geral, certo? O pior de todos os crimes de guerra, que é retirar das pessoas, né, o próprio direito de serem elas mesmas. E também, né, o mal ele é tão grande, tão radical, que ela impede as pessoas, inclusive, de resistir a ele. Essa é a principal função, né, do fascismo e do nazismo, né? É fazer com que as pessoas não tenham a capacidade nem de resistir, né? É o silêncio como violência. A violência é tão grande que nem mesmo o poder político da palavra de resistir você consegue, porque tudo é abafado, tudo é tirado de você. É assim que ela vê a inversão dos valores éticos e morais através daquilo que ela vai chamar de o mal radical, né? Por uma ideia de espaço vital, pela necessidade aí de construir, né,
uma sociedade, entre aspas, né, com uma ideologia que nunca existiu, a superioridade de uma raça sobre a outra, né? Do ponto de vista humano e da nossa dignidade, todos somos iguais, né? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao pensamento da Hannah Arendt, vamos estudar um pouco mais sobre o conceito de mal radical e também sobre o julgamento de Weidmann e a banalidade do mal, e entender um pouco mais sobre as categorias da ética, entre aspas, ou não, no pós-guerra, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Continue acompanhando o canal do CPM no YouTube, vejam a Agenda Edu, porque lá vai estar presente as atividades de vocês da semana e os vídeos que vão ser postados. Façam as atividades do portal, né? Um grande abraço e até a próxima.